Graça e paz, irmãos. Vamos então dar sequência ao curso Igreja Diaconal Amor em Ação. E agora entrando no nosso segundo capítulo, a contribuição cristã como ação social para assistir aos necessitados, dentro do tema Amar por meio da contribuição financeira. Irmãos, como então a gente estava conversando, a respeito daqueles irmãos da Macedônia que foram alcançados pela graça, pelo Espírito Santo, e eles contribuíram generosamente com os irmãos da Judéia, que passava por uma situação de muita penúria, por uma crise econômica, por uma pobreza, e os irmãos estavam da Judéia passando por muita necessidade. Não que os da Macedônia também não tivessem, eles também eram pessoas pobres, mas em 2 Coríntios, a gente leu que os irmãos, eles insistiram, e queriam ter o privilégio de participar dessa graça, a contribuição, e eles de forma generosa contribuíram para aqueles irmãos que então passavam necessidade na Judéia. Então nós temos aí, vamos dizer aí, uma primeira situação, de uma fraternidade cristã, já dessa igreja, da Igreja de Cristo, a igreja primitiva. E então nós temos aí um grande exemplo, de contribuição de um país, na Grécia, com a Judéia. E aí, irmãos, olhando aqui para a nossa situação, como que nós estamos nesse momento aqui no Brasil? Então, saindo lá praticamente de 2000 anos, e chegando agora no ano já no segundo milênio, 2021, como que estão hoje as pessoas, a população brasileira nesse momento? Bom, já é de algum tempo, que a situação, a crise econômica vem abatendo através realmente de uma recessão que começou em 2014, 2015, uma situação de muita dificuldade, onde a atividade econômica do país sofreu um grande impacto, e começamos então um movimento de recessão e com um grande número de desemprego, E aí chega 2020, com essa pandemia, nós temos então uma situação de agravamento, As pessoas desempregadas, vamos dizer assim, esse contingente, de pessoas desempregadas aumentaram, e ainda para piorar, nós, depois de muitos anos, a gente começa também a observar um movimento de crescimento, que a gente usa no termo econômico recrudescimento inflacionário, uma inflação que até então estava relativamente sob controle, mas agora com a crise mundial, a pandemia, com impacto praticamente em todos os países, toda a cadeia de suprimentos foi atingida, e isso realmente impactou as atividades econômicas, levando não só ao agravamento dessa questão do emprego, aumentando o desemprego, mas também um processo inflacionário, os preços subindo. Então isso, quando você tem um processo inflacionário, é uma situação onde que tende a ter uma concentração de renda, e aí sempre a corda vai estourar para o lado do mais fraco, que é o trabalhador. Então a gente observa hoje em São Paulo, como uma grande metrópole, uma grande quantidade de pessoas na rua, passando necessidade, passando fome. Muitas pessoas perderam
residência porque realmente perdeu renda, não tem condições de pagar aluguel e vivendo em uma situação de miséria total. Então nós temos aqui um gráfico mostrando que as famílias, né, elas é um gráfico mostrado aqui pelo Ministério da Cidadania, mostrando que houve um aumento da pobreza, né? Hoje nós temos aí uma população desempregada e sem renda muito expressiva. E situações assim que realmente são chocantes, né? Nós podemos presenciar em Santa Catarina, em Cuiabá também, pessoas hoje comendo sobras, né? Nem carne, é osso, né? Você vê uma situação de miséria, uma situação muito triste, por falta de renda, para não passar fome, as pessoas indo até os açougues, os matadouros para poder comer osso. É uma situação realmente terrível, né? E uma outra foto que eu coloquei aí foi da cidade de Belém, onde as pessoas estavam vendendo vísceras de peixe, né? E ainda vendendo por R$ 3,90 o quilo. As vísceras são coisas que são lixo, né? Ninguém usa isso como alimento, não é a fonte de alimento. Mas na situação que a gente se encontra, passou então a ser uma opção para poder entregar para essa população de baixa, quer dizer, nem de baixa renda, sem renda, né? Uma situação muito complicada. Então a gente passa por um momento de muita necessidade, né? Temos muitas pessoas passando fome, o que nos remete talvez àqueles cristãos da Judéia que também naquele momento o Império Romano passava por uma crise e os irmãos da Judéia passando por muita necessidade. E depois de 2000 anos a gente vê no Brasil uma situação muito parecida. Resgatando aí também uma das primeiras aulas, né, que o Grupo Shalom, né, organizou, uma aula ministrada pelo reverendo Marcos Nunes, onde ele diz o seguinte, que a espiritualidade e a diaconia são eixos paralelos do mesmo mandamento que move o cristianismo e que fundamenta a espiritualidade e a missão da igreja. Então são dois eixos que se movimentam paralelamente, onde o objetivo é um serviço ao próximo, né? E aí nós temos um versículo que embasa, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o que a Bíblia diz, irmãos? Né? O que a Bíblia mostra? A Bíblia mostra que Deus se preocupa sim com os pobres e com os necessitados e tem muita compaixão deles. Então eu separei alguns versículos, o livro de Salmos, no capítulo 10 e também no capítulo 68, diz assim: mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os para tomá-los em suas mãos. A vítima deles entrega-se a ti. Tu és o protetor do órfão. Pai dos órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Então esses dois versículos de Salmos, né, esses dois capítulos, mostram que realmente Deus tem uma preocupação com os pobres e tem compaixão deles. E nós vamos ver muito essa expressão falando do órfão, da viúva, né, que geralmente era a expressão para aquelas pessoas que precisavam de um suporte, de auxílio, de recursos, porque eram pessoas que passavam necessidades. Ainda no livro de Deuteronômio, no capítulo 15, versículos 6 e 7, diz assim a palavra: se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus,
lhe está dando, não endureça o coração, nem feche a mão para com seu irmão pobre. Ao contrário, tenha a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. E ainda no livro de Tiago, diz assim a palavra, né? A religião de Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Palavra muito forte, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então a gente vê aqui, irmãos, a palavra de Deus falando dessa igreja diaconal, uma igreja assistencialista, uma igreja preocupada com assistência social com aqueles que realmente precisam e que estão passando por necessidade. Então, irmãos, quando a Bíblia nos traz essa responsabilidade de cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, de cuidar dos pobres e dos necessitados, nós então podemos chegar aqui no nosso ponto central desse segundo capítulo da contribuição cristã como ação social, né? Estamos falando da igreja diaconal, da igreja de Cristo, da igreja que auxilia, da igreja que presta serviço para ajudar os pobres, os necessitados. E o livro de Atos, irmãos, é um livro muito rico, né, com passagens dessa igreja de Cristo, essa igreja que auxiliava, né, que contribuía com as pessoas que precisavam, né? Então nós temos aqui no capítulo 2, 4 e 6 algumas passagens que eu gostaria de ler para poder deixar bem realmente evidente, né, dessa igreja diaconal. Então diz assim a palavra, né, no capítulo 2, versículos 44 e 46. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então, irmãos, aqui é a graça de Deus realmente alcançando o coração dos irmãos, porque eles vendiam seus bens para repartir com aqueles que precisavam, né? Conforme a necessidade de cada um. E faziam isso com alegria, né? Com alegria e com sinceridade de coração. Ainda no capítulo 4, nos versículos 35 a 37, diz assim a palavra: e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significava encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, né? O irmão, alcançado pela graça, vendeu o seu bem e colocou tudo que tinha, todos os recursos aos pés dos apóstolos, que por consequente,
distribuíam, né, esses recursos segundo a necessidade de cada um. Ainda no capítulo 6, diz assim a palavra: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixavam-se dos judeus que de fala hebraica, porque as suas viúvas não estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 se reuniram, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir as mesas. Então aqui, irmãos, nós vemos também uma outra passagem, como se fossem as nossas cestas básicas, né? Para aquelas viúvas que estavam sendo esquecidas, que estavam passando por necessidade, e então eles estavam distribuindo os alimentos, como se fossem as nossas, atualmente, né? Trazendo aqui para o momento atual, as nossas cestas básicas. Então, irmãos, aqui nós vemos no livro de Atos várias passagens mostrando a igreja diaconal, a igreja que assiste aos necessitados, às viúvas, aos pobres, aos órfãos, né? Então nós temos aqui um exemplo bem claro de uma igreja onde a contribuição cristã ela se expressa como ação social. E os cristãos, reforçando, né, devem ajudar os necessitados. Jesus, né, no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 22, ele diz assim: ao ver isso, disse-lhes Jesus: falta-lhe ainda uma coisa, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres, e você terá então o tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Novamente Jesus falando aqui, né, das riquezas celestiais, mas ele dizendo, né, dê aos pobres, né? Jesus tinha realmente essa preocupação em assistir, né, aos necessitados, né, tanto em espírito, né, quanto também nas necessidades humanas, né, na necessidade do pão, né. Tanto é que Jesus fez diversos milagres de multiplicação dos pães para poder saciar a fome, né, de muitas pessoas que passavam também necessidade. Ainda no livro de Lucas, né, no seu capítulo 3, versículo 11, João respondia: quem tem 2 túnicas, reparta-as com quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo, ou seja, reparta com quem precise. Então, irmãos, aqui nós vemos assim a nossa responsabilidade, a responsabilidade de ajudar o próximo, né? Que essa responsabilidade nada mais é do que um privilégio, né? E que Deus, quando confia os recursos nas nossas mãos, cabe a gente, além de ajudar a nossa família, né, mas de repartir com aqueles que realmente precisam, né, com os necessitados. No capítulo 8, em 2 Coríntios, ainda, Paulo, ele diz assim: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. O nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade.
O versículo 14, né, eu gostaria de dar um destaque no versículo 14. Ele diz assim: no presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito: quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Então aqui Paulo está falando da igualdade, e aqui os irmãos me permitam, eu gostaria de trazer essa palavra de igualdade no sentido da fraternidade cristã. É a fraternidade que faz com que a gente reparta com os necessitados. Paulo aqui está falando, né, que enquanto um tinha fartura, ele poderia suprir aqueles que realmente precisavam, mas não no sentido de sobrecarregar uns e aliviar outros, mas no sentido de repartir, de dividir. E a gente só faz isso, irmãos, quando nós somos alcançados pela graça, quando o Espírito Santo toca nos nossos corações, quando o Espírito nos transforma, quando o nosso amor ele se mostra, ele se expressa em generosidade, né? Como nós temos abordado nesse curso, né? Quando a graça de Deus alcança os corações, a gente expressa isso em generosidade, né? Que é o desprendimento, é ajudar aquele que realmente está precisando. E a primeira igreja presbiteriana independente de São Paulo tem sido uma igreja diaconal? Nós vamos falar agora um pouquinho, né, então, sobre essa contribuição diaconal da nossa catedral. Primeiramente, irmãos, eu gostaria de convidar a todos a acessar o site da nossa igreja, Catedral Social. Lá vocês vão encontrar todos os nossos projetos, toda a iniciativa do Ministério Diaconal, todas as nossas iniciativas na área social estão registradas nesse site. Então eu gostaria, de estar convidando a todos a acessar o nosso site Catedral Social, que inclusive tem crescido muito e tem sido assim bastante importante na organização de todas as nossas iniciativas, de toda a movimentação de caráter social. Irmãos, nós formamos no início desse ano, em março, o Conselho então designou uma comissão, um grupo de trabalho chamado Shalom, né? Como os irmãos sabem, Shalom é uma palavra hebraica que significa paz, harmonia, integridade, prosperidade, bem-estar e tranquilidade, em sentido amplo, com plena satisfação física, psicológica e espiritual. Então, irmãos, o grupo Shalom foi um grupo designado pelo Conselho da Igreja, formado por 3 integrantes do Conselho, 3 integrantes do Conselho do Conselho Curador das nossas fundações e também 3 membros do nosso Ministério Diaconal. E o grupo Shalom, ele quer oferecer recursos para que as pessoas possam, que as pessoas passem por transformação, como a definida pela técnica Kintsugi, né? Fazendo do objeto quebrado uma peça resistente, bela e valiosa. O reverendo Valdinei já pôde, de uma maneira
bastante oportuna ter passado, né, sobre a existência, a missão e o funcionamento do grupo Shalom. Cabe apenas aqui reforçar, né, que esse grupo é um grupo que estruturou, né, um planejamento, um posicionamento estratégico para organizar as ações de testemunho social da nossa igreja. E é um documento, né? Tivemos aqui um profissional que nos ajudou a organizar. Então a gente tem uma análise no contexto de avaliação aí das demandas, das necessidades, traçando diretrizes, né, para o testemunho social, diretrizes para a integração entre a igreja e as fundações e diretrizes também para a composição e atuação do conselho juntamente com as fundações, né? Além do grupo Shalom, né, a gente, dentro desse contexto, né, dessa iniciativa, a igreja esse ano também trouxe para o seu quadro, né, de colaboradores, né, uma profissional que é uma assistente social que pudesse, né, estar fortalecendo o nosso trabalho devido ao crescimento. Então essa profissional ela tem feito o encaminhamento com foco na efetivação de direitos sociais. Ela atende as famílias, né, as pessoas, né, que são vulneráveis, selecionando ali as cestas básicas, que é uma contribuição que a Primeira Igreja tem feito ao longo aí do ano, né? E então a nossa assistente ela tem contribuído aí com muito afinco e com muita sabedoria nesse trabalho de triar, né? De atender as pessoas necessitadas e separando realmente a quantidade e o tempo, né, para que essas famílias possam ter aí uma assistência com cestas básicas. O nosso trabalho diaconal é realmente um trabalho que tem crescido muito, principalmente nesse período de pandemia. Nós temos alguns projetos que, como eu disse, né, eu até peço que os irmãos visitem o nosso site Catedral Social, mas falando rapidamente, nós temos, né, o Minuto Esperança, temos também um outro projeto chamado Trabalho, Travessias e Recomeços, que é um projeto que auxilia e ajuda as pessoas que estão precisando se recolocar em cargos, né, em recolocação profissional. É um trabalho aí que a gente também tem feito junto à comunidade. E talvez um dos maiores projetos é o Despertar da Família, que a reverenda Denise tem abordado praticamente todos os domingos, tem trazido ali relatórios, testemunhos, né, desse trabalho tão lindo, né? O projeto, né, o projeto Despertar da Família é um projeto de capelania de rua em parceria com o Despertar Família, né? O objetivo é oferecer à população em situação de rua acolhimento, encaminhamento para a superação da condição de vida nas ruas e também a superação da dependência química, né? E também resgatar ali os direitos de cidadania. O projeto tem feito parcerias com algumas instituições, como a Casa Alcântara Machado, que é realmente uma casa que ela traz ali uma assistência de emergência, né, para as pessoas que estão ali em situação vulnerável, né? Então ela faz aquele acolhimento inicial, emergencial,
E na medida que lá nós temos também a chácara, né, com o despertar da família, e na medida que nós vamos tendo as vagas, a gente vai encaminhando as pessoas, principalmente com dependência, né, os dependentes químicos, para um tratamento já num nível já de internação, né? Então a igreja ela tem realmente se movimentado, o ministério diaconal tem trabalhado arduamente, sempre começaram com cestas básicas, o trabalho cresceu, trouxemos uma assistente social também para trazer essa expertise, todo o conhecimento profissional, porque era necessário devido ao volume e à complexidade dos problemas. E agora nós estamos com os projetos sociais, né, que aqui foram apresentados, e como tesoureiro da primeira igreja, eu posso testemunhar que os membros da igreja realmente têm sido contribuintes generosos. Nós fizemos uma campanha em setembro, né, de levantamento de fundos, de recursos para o projeto Despertar da Família, e o nosso alvo foi superado 3 vezes, né? Então realmente eu dou graças a Deus, e porque realmente a igreja tem se empenhado e os irmãos realmente têm sido generosos na contribuição. Nós estamos também agora com o projeto Caminho Novo, também, que é o nome da campanha que a Catedral está desenvolvendo para levantar recursos para esse ministério, e a gente também tem percebido a contribuição sistemática, nós temos percebido ali a ajuda dos irmãos para o andamento desses projetos. Então, irmãos, a primeira igreja realmente tem feito o seu papel. É um trabalho realmente desafiador, é um trabalho grande, complexo, mas esse trabalho tem crescido, né, pela graça, né, e a gente fica feliz porque nós temos tido essa oportunidade e essa, vamos dizer, esse prazer, né, de poder estar ajudando aqueles que realmente precisam, né? Então a primeira igreja tem sido uma igreja diaconal. Deus realmente possa abençoar o trabalho e que muitas famílias, muitas pessoas possam ser alcançadas por Cristo através da primeira igreja. Amém, irmãos?